Olá, famílias! Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo um pouquinho diferente daqueles que eu costumo gravar. Hoje não é um vídeo de produto, hoje não é um vídeo com dicas. Hoje eu quis compartilhar um relato, um pouquinho da minha história, um pouquinho do momento que eu tô vivendo. Hoje é um dia muito simbólico. Hoje é dia 14 de outubro de 2022. E hoje faz exatamente um ano que eu parei de tomar a pílula, que eu parei de tomar o anticoncepcional, com o intuito de evitar, parar de evitar a gravidez. Então, nos abrir, estarmos dispostos a engravidar. E aí eu queria dividir um pouquinho com vocês, gente, porque eu acho muito importante a gente compartilhar, porque pouca gente fala sobre isso. E o que acontece é que muitas vezes a gente acaba se sentindo meio solitário nesse processo, A gente vê as pessoas ao nosso redor engravidando de forma rápida, e parece que é só com a gente que as coisas não estão acontecendo no tempo que deveriam ou no tempo que a gente gostaria. Porque de fato fala-se muito pouco sobre isso, E quando eu tenho conversado com as pessoas, com clientes, com amigos, com várias pessoas que eu conheço, eu tenho descoberto que essa demora, ela é comum, Não sei se ela é normal, mas ela é muito mais comum do que a gente imagina e do que a gente fala. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas eu não queria perder o calor aqui dos sentimentos e a emoção desse dia, Que eu acho que pra mim é muito simbólico. Então, no dia 14, a gente decidiu parar de tomar a pílula, A gente sabe, obviamente, que leva um tempinho, estávamos contando com isso, Porque a gente falou, poxa, vai levar alguns meses, então a gente ainda tem tempo de se preparar, se acostumar com a ideia. Mas eu tenho que confessar pra vocês que eu nunca achei que eu ia levar um ano, que eu estaria aqui, Um ano and counting, A gente ainda não engravidou. Eu não sei se é porque a gente vem de uma cultura que a gente tá acostumado, Eu, pelo menos, sempre dormi com a pílula ali do meu lado, ela ficava na minha pia, porque de manhã, quando eu ia escovar o dente, eu já tomava pra não esquecer. Com medo, de mais jovem engravidar. Então, não sei se a gente cria, cresce com esse estereótipo de que, assim, gente, se eu esquecer a pílula, eu vou engravidar. Então, a gente acha que no momento que você parar a pílula, na semana seguinte, você tá grávida. Ou algo mais ou menos nessa linha, E aí vem o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, você fala, bom, eu acho que o corpo tá se acostumando, eu acho que o corpo ainda tem, um tempinho pra se livrar dos hormônios da pílula, o ciclo pra regular, tudo bem. Aí quarto, quinto, sexto, sétimo, aí você fala, epa. Aí começa a vir o sentimento de, será que tá tudo bem? Será que tem alguma coisa errada? Eu fui, no meu médico, que era um pouco mais tradicional, falou, Tati, eu nem vou conversar com você antes de dar um ano é o que a medicina considera padrão e considera normal. E aí vai gerando aquela ansiedade. E aí, gente, é muito curioso, porque esse processo, ele passa por várias fases, Então, eu tive a fase, logo quando eu parei de tomar pílula, gente, que a minha pele mudou completamente. Então, assim, eu sempre me gabei que eu tinha uma pele maravilhosa, nunca tive espinha, nunca tive nada. De repente, a minha pele virou um caos. Eu falei, gente, de repente começou a pipocar um monte de espinha, cravinhos. Eu falei, gente, era tudo mentira, Era tudo a pílula que fazia isso por mim. Até normalizar. A gente teve uma fase, meu marido falou, olha, eu não quero que a gente conte pra ninguém. Eu acho que isso é muito íntimo, eu acho que isso vai gerar uma ansiedade. Imagina, meus pais, tem loja de bebê, tão loucos pra ser avós. Então, não vamos contar pra ninguém. E durante um tempo, acho que ali 4, 5 meses, eu fiquei, só eu e ele lidando com isso. Teve um momento que eu falei pra ele, Rafa, pra mim não dá mais, assim, eu preciso dividir, Eu preciso dividir porque isso tá me gerando uma ansiedade, Então, preciso dividir com a minha mãe, pra que ela fale, tá tudo bem, é normal, relaxa, Eu preciso falar pras minhas amigas que estão engravidando, estão passando por esse processo também, para que também elas me contem um pouquinho como é que foi o processo delas, até pegar algumas dicas. Acho que para externalizar mesmo isso, tirar essa ansiedade só de mim. Teve a fase em que tudo eu achava que estava grávida, não sei se você já teve essa experiência, se você colocar qualquer sintoma existente, mais a palavra gravidez, alguém sentiu isso no Google. Então assim, um dia o meu cabelo acordava muito brilhante, eu colocava brilho no cabelo, gravidez, sei lá, é normal ter brilho no cabelo na gravidez, Dor na lombar, gravidez, é normal ter dor, então assim, você começa a ficar num processo em que você acha que tudo é gravidez. Aí você fala, não, calma, também acho que eu tô pirando um pouco disso, Tô pirando um pouco nisso. Aí teve uma outra fase, que é a fase dos sinais. Gente, que é uma fase que eu já falei, Tatiana, para que você já tá ficando doida. Teve um dia
Gente, teve um dia que o dia da minha ovulação foi no dia 12 de junho, dia dos namorados. Gente, eu tinha certeza que eu ia engravidar naquele mês, porque eu falei, gente, é um sinal divino. Quem ovula no dia mais romântico do ano, gente? É isso que eu vou contar para o meu filho, que ele nasceu no dia do amor. Aí você fala, gente, fala se a pessoa não vai ficando doida. E aí eu fui fazendo isso durante vários meses, durante vários acontecimentos. Então lá no comecinho, eu não engravidei no primeiro mês, eu já falei assim, não gente, eu vou engravidar em dezembro, porque eu vou contar para as pessoas no Natal. Imagina, na minha família a gente tem muita essa tradição de grandes notícias sempre são dadas no Natal, né? Eu fui pedida em casamento no Natal, minha mãe também, então é uma coisa muito simbólica o Natal pra gente. Então eu falei, gente, é isso, Deus não me fez engravidar no primeiro mês porque eu vou contar para todo mundo no Natal. Quem sabe esse ano ainda tem uma chance também. Mas não aconteceu. Aí eu ficava, não, então vai ser em janeiro que é aniversário do Rafa. A gente já vai reunir todo mundo pra contar. Aí o aniversário da minha mãe, imagina contar no aniversário dela, que legal. E aí depois você fica, não, gente, acho que assim, não vai ser numa data que eu queira, sabe? Vai ser quando tiver que ser mesmo. E é isso, né? E tá tudo bem. Eu lembro que esse dia dos namorados, pra mim, ele foi muito marcante. Porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito em lei da atração, né? Da gente pedir, da gente acreditar e de que se a gente quiser, de fato, né, com todo o nosso coração e com toda a nossa verdade, as coisas vão acontecer. Eu lembro que eu falei isso, falei, gente, então é muito simbólico, né, esse do Dia dos Namorados, então eu falei assim, então eu vou acreditar muito, eu vou querer muito, porque eu até senti essa culpa, sabe, assim, será que eu não tô querendo o suficiente, será que eu tenho alguns medos ainda, algumas coisas que estão me bloqueando, né, eu lembro que eu falei isso pro Rafa, eu falei, poxa, será que eu não tô acreditando o suficiente? E ele falou assim, Tatiana, você tá doida? Ele falou, isso é usado pro bem, né, isso não é usado assim, se você não quis, as coisas não acontecem, né, e tem uma coisa maior que isso, né, que é de fato as coisas acontecerem no tempo que elas têm que acontecer. Então até isso passou, né, gente, será que eu não tô querendo o suficiente? Então, assim, passa de tudo, né, pela nossa cabeça. E aí você vai lidando com isso, né, eu confesso que eu acho até que eu tô lidando bem, né, com esse momento, porque eu não fico assim triste todos os meses, não choro e respeito muito quem passa por isso, porque eu sei que isso gera uma ansiedade. Eu adoro quando a pessoa fala pra mim assim, relaxa, o dia que você desencanar, você engravida. Gente, aonde é que tem esse botão? Se você já achou esse botão, eu queria que você me contasse, por favor, porque assim, é difícil não pensar. A gente acho que tá numa coisa um pouco mais leve agora, né? Acho que no começo foi um pouco mais tenso, de assim, cara, tudo que a gente tá ao nosso alcance, a gente tá fazendo. Tudo que eu posso fazer, eu tô fazendo. E não tem mais o que fazer, né? Então, assim, entrega na mão de Deus. E eu acredito muito nisso, eu pratico isso pra tudo na minha vida. Então, por que pra isso vai ser diferente, né? Então, assim, entrega. Mas, assim, não dá pra dizer que você não pensa nisso, né? E a natureza, ela é muito cruel nesse aspecto, porque você tem ali uma semana do mês, um dia no mês, né, que você pode engravidar. E você fica 15 dias depois totalmente no escuro, sem saber o que aconteceu. E aí quando você acha que tem qualquer sintoma, para ajudar ele é exatamente o mesmo sintoma de uma TPM. Então assim, meu peito tá sensível, tá, mas ele fica todo mês. Então assim, você não consegue nem saber se é isso ou se não é. E aí você tem que esperar mais 15 dias para você poder tentar de novo. Então assim, é um exercício de paciência, de falta de controle, que ele é muito difícil. E é natural, as pessoas, elas, né, se importam com você, elas querem ajudar, elas querem saber. Então, às vezes eu chego num evento, pego um copo de água e não tá bebendo, quer contar alguma coisa? E aí você fica tipo, porque a pessoa não sabe tudo isso que você tá passando. Mas é uma pessoa que não tá com você ali no dia a dia, não te conhece. Eu já tive uma situação que num evento, a pessoa me perguntou, todos os seus amigos estão tendo filho, vocês não podem ter? E era uma pessoa, gente, que não tinha nenhuma intimidade. Eu falei, você imagina se eu tivesse que responder pra essa pessoa, não, eu não posso ter. Então, assim, a gente socialmente também não sabe muito lidar com isso, né? Eu lembro que logo no comecinho eu fui num casamento e um amigo nosso falou assim, vocês não vão tentar ter filho? A gente já tava tentando, mas tava bem no comecinho, não tínhamos falado ainda. Então eu falei, acho que daqui a pouquinho e tal. E ele falou, olha, começa logo porque eu levei 7 meses, hein? E aí você já toma aquele susto, né? Você fala, caraca, 7 meses? E aí eu já tô achando que 7 meses nem era tanto tempo assim. Não, mentira, gente. Só quem passou 7 meses sabe, né? Que eu já tô aqui comemorando um ano, né? Então, não sei se é comemorando, né, a palavra, mas enfim, né? Tô aqui há um ano, então...
Mas o fato é que a gente não sabe muito bem como lidar com tudo isso, e por isso a minha vontade aqui de falar. Agora a gente tá numa fase que é a fase das simpatias. Então todo mundo que eu encontro fala que eu tô há um ano tentando engravidar, porque agora também já tô assim, gente, já tô falando pra todo mundo, porque não aguento mais, então acho que qualquer dica é bem-vinda. Então, aí um te fala assim, eu tomei uma geleia que foi feita, né, por uma pessoa, posso te levar geleia? Aí outro fala, eu trouxe um pozinho da gruta, de Nossa Senhora da Gruta, onde Maria amamentou Jesus, posso te trazer esse pozinho? Pode trazer, eu já tô assim, gente, pode trazer o pozinho, pode trazer a geleia, pode trazer o que quiser, não fazendo mal, né, tá tudo certo. E aí, eu também queria falar um pouquinho pra vocês sobre esse processo, esse momento que a gente tá agora, que eu acho que é um momento um pouco mais tranquilo, porque eu acho que a gente mudou um pouquinho a rota. Quando a gente chegou ali nos 8, 9 meses, eu falei, Rafa, acho que agora talvez a gente pudesse fazer alguns exames mesmo, né? Porque eu não queria esperar um ano pra daí descobrir, sei lá, tenho uma endometriose, não sei, podia ter tratado isso antes e não tratei. Então a gente conseguiu uma consulta com a doutora Fernanda Toffoli aqui de Alphaville, que é maravilhosa. Uma amiga também que foi à clínica dela conseguiu essa indicação, tá? Porque aí também todo mundo torce junto, todo mundo quer ajudar. E ela tem uma visão muito diferente, né? Uma medicina muito funcional, e falou pra gente, ó, para tudo. Antes de pensar o como vocês vão engravidar, o quando vocês vão engravidar, eu quero que vocês avaliem a saúde de vocês. Ela falou, pais muito saudáveis, têm uma gestação muito saudável, bebês muito saudáveis. Então vamos fazer todos os exames, eu quero que vocês suplementem. Uma visão muito legal do pai. Falou, Tati, não é só pra você que eu tenho que fazer exame, não é só você que eu tenho que suplementar, vocês dois têm que estar muito saudáveis. Então entramos nas fases das 728 vitaminas que a gente tá tomando agora, fazendo exercício, entrei numa dieta, não porque eu queria emagrecer, mas eu acho que qualquer perda de peso que você possa ali ter um pouquinho antes da gravidez é legal, porque a gente já vai engordar na gravidez, eu já tava um pouquinho acima do peso que eu gostaria. Eu não comia bem, né, então eu tava comendo muito iFood, tava naquela correria de trabalho, comendo, né, me alimentando da maneira correta, então entrei numa dieta pra poder começar a comer mais saudável. Então assim, tudo que tá ao nosso alcance, foi o que eu falei, né, a gente tá fazendo. Então, assim, nesse momento eu tenho que acreditar nisso muito fortemente, de que as coisas são no tempo de Deus e que por alguma razão isso não aconteceu ainda. Seja porque eu tenho alguma lição para aprender, seja porque eu tenho que soltar esse controle, entender que, né, eu não tenho controle sobre isso, lidar com alguma ansiedade, com alguma frustração. Talvez essa seja a nossa lição. Eu não vou dizer pra vocês que não tiveram momentos que eu fiquei frustrada, né, assim, é óbvio. Teve um dia, acho que mais de um, né, teve um dia que eu lembro pra mim foi bem tenso, assim, que eu acordei de manhã e eu tava com vontade de chorar. E aí eu falei pro Rafa, eu falei, olha, eu vou sentar aqui e eu vou chorar, porque eu tô precisando, né? Foi um dia que a gente tava muito frustrados os dois. A gente se deu esse direito de, assim, tipo, tô frustrado, tô bravo, tô chateado, né? Mas a gente tem também muito isso, a gente é muito prático, a gente é, por natureza, muito racional. Então, eu chorei aquela ali 1 hora que eu queria chorar, lavei o rosto, tomei um banho e voltei pro meu dia, sabe? Eu tive um episódio também em junho que foi bem chatinho, assim, porque... Chatinho não, né, gente? Foi bem complicado, porque o meu marido foi viajar a trabalho, ele tinha ido pra Nigéria, então tava ali também com várias questões relacionadas ao trabalho, foi uma viagem mais perrengue, então com um fuso muito longo, então também não conseguia ficar falando muito com ele. E bem nessa semana, quer dizer, uma semana que ele ficou fora, eu atrasei. Eu nunca tinha atrasado, meu ciclo não é regulado, mas eu nunca atrasei, né? Depois da ovulação, aqueles 13, 14 dias eram bem certinhos e eu não tinha atrasado ainda, e eu fiquei 1 semana atrasada, sozinha, sem conseguir falar com ele. Falei, não vou falar pra ele que eu tô atrasada, porque ele lá na Nigéria vai ficar todo preocupado aqui, né, tenso também, já tem outras coisas pra ficar tensos lá, e eu guardei isso aqui sozinha. Fiz o teste, deu negativo, eu gravei os vídeos dessa semana, em algum momento eu vou dividir eles aqui também, porque eu falei, gente, então tô grávida, já tinha visto ali balãozinhos pra contar pra ele quando ele voltasse. Meu médico falou, faz o beta, HCG, então no final da semana pra ver se você tá mesmo, e deu negativo. E aí nesse dia eu brinquei, eu falei que eu bati um papo sério com Deus, porque eu falei, olha, tudo bem não ser no meu tempo, né, tudo bem eu não ter controle, mas eu falei, mas 1 semana aqui em casa sozinha, porque eu não queria contar pra minha mãe, né, pra uma amiga, porque eu falei, gente, quem tem que saber primeiro é o pai, vai que eu tô mesmo, né.
E aí eu falei, olha, mas no meu coração não aguenta desse jeito, então pega leve, né? Se for pra passar por esse processo, me ajuda, né? Então, e aí foi esse episódio que atrasou e depois as coisas voltaram a ser mais reguladas. Mas assim, gente, eu quis dividir de novo porque se fala muito pouco sobre isso, né? As pessoas dificilmente vêm aqui contar que tiveram dificuldade para engravidar, né? Que estão há mais de um ano nesse processo. Várias amigas me contaram que levaram até um pouco mais, porque não é um relógio, né? Um ano e um dia ser engravida, né? Então, assim, eu sei que é um processo frustrante, de muita ansiedade, de a gente ter que aprender a lidar com essa falta de controle, né, de você não poder resolver as coisas na hora que a gente quer, porque a gente quer, e aí a gente quer que seja logo na hora. Mas uma coisa que tem me ajudado muito, muito, muito é a fé, né? Então eu acredito, eu pratico isso na minha vida todos os dias, né? As coisas são no tempo de Deus, nada acontece por acaso, nada acontece antes da hora, nem um minuto antes da hora. Que se a gente tá passando por isso, tem alguma razão, né? Tem alguma coisa pra gente aprender, talvez a gente entenda no futuro, talvez não sei, né? Mas todo mês, quando a gente descobre que não foi aquele mês, eu pego ali o meu Japamala, né? Eu faço meditação, pego o meu Japamala e eu faço um Ho'oponopono um pouquinho diferente daquele sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. São 4 palavrinhas que é eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. Eu falo isso 108 vezes. Então assim, eu entrego na mão de Deus porque não tem nada que eu possa fazer. Eu confio no processo, confio naquilo que está sendo desenhado para mim. Eu aceito esse processo, porque por alguma razão eu preciso passar por ele e eu agradeço por ele. Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, sabe, gente? Eu tô tentando não colocar as minhas expectativas nessa gestação. Eu faço essa reflexão diariamente. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa completa. Eu, no meu casamento, já tenho uma família. Né? Então isso é para somar, isso é algo a mais, mas a gente tem que ter essa gratidão no coração por tudo. Então assim, eu agradeço que eu tenho saúde, né? Que eu tenho essa oportunidade de ir a bons médicos, de fazer exames, de tomar vitaminas, porque eu sei, gente, eu sei o tamanho do privilégio que é isso. Porque isso não é um processo barato, isso não é um processo fácil, então assim, só por isso eu já sou muito grata, né? Então, eu queria dividir um pouquinho dessa história com vocês, porque eu sei que muita gente pode estar passando pelo mesmo processo. Então, estamos aqui ainda, né, vivendo esse momento, aprendendo a cada dia a lidar com isso, entendendo que as coisas não são no nosso tempo, mas que se Deus quiser, na hora certa, elas irão acontecer da forma como elas devem acontecer. Então, eu não queria perder aqui esse momento desse aniversário aqui de um ano para dividir um pouquinho desse momento com vocês.